E aí, quarto ano, agora a aula de história, tá bom? Então vocês vão abrir o livro de vocês, o segundo volume do livro de vocês, na parte de história, na página 14, que fala sobre os primeiros habitantes do território brasileiro, tá bom? Então vamos lá, deem aquela pausazinha no vídeo e abram na página 14 do livro de história, beleza? Então, nas últimas aulas de história a gente trabalhou sobre os vestígios que os povos de antigamente foram deixando pela terra, né? Então a gente estudou sobre os fósseis, as cavernas, os desenhos nas cavernas. O que mais a gente viu? Os deslocamentos, né? Que eles surgiram lá na África e foram se deslocando, depois que saíram da África foram para a Ásia e para a Europa, só depois que chegaram na América e na Oceania. Então tudo isso a gente foi vendo em história, né? Que esses primeiros povos, esses primeiros Homo sapiens, né? Esses primeiros homens inteligentes foram desenvolvendo a cultura e foram deixando os vestígios, que como eu disse na última aula, nada deixa de nada acaba, nada deixa de existir. Tudo que a gente tem hoje vai continuar no mundo, né? Porque não existe jogar fora. Eu comentei com vocês numa aula que eu gravei com vocês, que não existe jogar fora. Porque o fora é dentro, né? Porque o lugar é um só, é o globo terrestre, não tem para onde correr. A gente não manda nada nosso, por exemplo, lixo, a gente não manda para fora do planeta, não. Todo o lixo que a gente produz hoje fica na Terra. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado no consumo e na produção de lixo, porque vai chegar uma hora que não vai caber mais, gente. Porque não desaparece, né? A gente sabe que demora um bom tempo para essas coisas se decomporem. Vocês sabem que vidro, por exemplo, demora séculos para se decompor, que papel leva meses para se decompor. Então, o ser humano sempre vai deixar um vestígio que no futuro, depois que todos nós não estivermos mais aqui na Terra, todos nós já tivermos morrido, uma pessoa do futuro vai vir e vai achar coisas que nós usamos e vão tentar entender. Sei lá, vamos imaginar que daqui a 100 anos a tecnologia já tenha mudado totalmente. Eu já estarei morto, por exemplo, né? Daqui a 100 anos. Não sei se eu vou chegar a 124 anos, não sei, né? Tomara que eu chegue, mas eu acho difícil. Mas se um arqueólogo daqui a 100 anos encontrar um carregador, por exemplo, que sei lá, eu joguei fora, que ficou em algum lugar onde eu morei, e não existirem mais carregadores assim, eles vão querer entender, eles vão querer, o que era isso? Será para que servia isso? Por que é que tem duas pontinhas? Porque provavelmente, quarto ano, a tecnologia vai ter mudado, as formas de energia vai ter mudado. Então essas pessoas vão fazer um estudo baseado nos nossos objetos. Isso aqui que a gente usa hoje, ó, por exemplo, tem uma tomada aqui atrás, bem aqui, tá vendo? Vai ser um vestígio arqueológico daqui a 100 anos. Hoje em dia não. Hoje em dia é um objeto cotidiano, mas daqui a 100 anos não será mais um objeto cotidiano. Então aqui nessa página de hoje, na página 14, a gente vai ver alguns vestígios que alguns povos deixaram no território brasileiro. Então os povos que aqui moraram primeiro, os índios propriamente ditos, deixaram muitos vestígios. Então a gente vai acompanhar na leitura desse texto os vestígios que eles deixaram no que hoje se chama de Brasil. Só que na época a gente já sabe, que a gente estudou em geografia, que se chamava Pindorama, né? Então vamos lá, ó. Vamos ler. Os primeiros habitantes do território brasileiro. O que diz? O território brasileiro começou a ser ocupado há milhares de anos e nele vários povos se desenvolveram, cada um com características e modos de vida próprios. A maioria desses povos vivia da caça e da coleta de alimentos. Conheça alguns desses povos que foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, não era um único povo, né? Não existia, por exemplo, hoje a gente é brasileiro e é todo mundo brasileiro. Seja morando lá no Rio Grande do Sul ou lá no Acre, é todo mundo brasileiro.
naquela época não, o Brasil não era uma coisa só não, existiam tribos, né? E cada tribo tinha a sua própria etnia, tinha a sua própria cultura, falava o seu próprio idioma, tinha os seus próprios hábitos alimentares. Então, sei lá, no Brasil, por exemplo, tinham tribos canibais que comiam pessoas, eles se alimentavam, eles assavam uma pessoa e comiam como se fosse um bicho. Tinham outras, em outros lugares, tinham índios que eram completamente vegetarianos, enfim. Então havia uma variedade de culturas no território brasileiro, tá certo? Então a gente vai estudar aqui algumas dessas culturas. Nessa primeira página aqui, ó, tem no mapinha do Brasil um rastrozinho de tribos pelo Brasil. Então aqui nós temos a região sudeste e sul, né? Aqui o sul está em laranja e o sudeste está nesse verde. Aqui é o sudeste e o nordeste, né? E aqui tem todo o rastreio. Então o que tem essa setinha aqui, ó, a setinha significa que era o lugar onde os povos sambaquis moravam, tá certo? Já nesse outro aqui, nesse triangulinho, que é aqui no estado de Minas Gerais, tá certo? Era o povo de Lagoa Santa. O nome desse povo aqui que morava aqui era Lagoa Santa. E aqui embaixo, onde está em laranja, né? Era o povo Umbu, tá certo? Então, aqui, ó, são as regiões que a legenda do mapa explica onde essas pessoas moravam no mapa. Então, a gente sabe que os sambaquis é onde tem essa gotinha, que o povo Lagoa Santa é onde tem o triângulozinho, e o laranjinha são o povo Umbu, tá bom? Então, o primeiro povo que se fala aqui é sobre os povos sambaqui. O que é que diz sobre os povos sambaquis? Ó? Diz aqui que moravam no litoral. O que é litoral? Na praia. Tá vendo aqui, ó? Aqui pra cá é o Oceano Atlântico, tá certo? Então eles moravam no litoral, nas margens do Brasil. É onde, ó, aqui por exemplo é onde hoje é Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. E um pedacinho no Espírito Santo, tá certo? Ó? Eles vinham aqui, ó, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e um comecinho do Rio Grande do Sul, ok? Então diz, ó, que no litoral das regiões Sudeste e Sul foram encontrados montanhazinhas feitos com conchas de moluscos, ossos de animais, instrumentos de pesca e objetos de arte. Esses montes são chamados de sambaquis e foram formados por povos que viviam no litoral. Então aqui, ó, esse monte de fósseis são vestígios históricos. Então aqui no meio tem ossos, tem moluscos, né? Conchas de moluscos, tem restos de ferramentas que eles usavam, de pedra, enfim. E aqui tem o quadrinho explicando o que é um molusco, tá certo? Leiam aí o quadrinho depois. Então aqui, ó, sambaqui em laguna. Sambaqui é o nome dessas formações, tá certo? Desses montes de fósseis. Aqui essas coisas brancas, quarto ano, é tudo osso. Esses ossos, os pesquisadores levam para o laboratório e examinam. E examinando esses objetos, tem como saber há quanto tempo esse objeto existe na natureza. Por exemplo, dá para descobrir como essas pessoas morreram. Dá para saber várias coisas. Tá certo? Aqui na outra página, na página 15, continua falando um pouquinho sobre as características dos sambaquis. O que é que fala? Ó, que no dia a dia, as mulheres e crianças do povo sambaqui, né, coletavam moluscos e crustáceos, enquanto os homens pescavam e caçavam outros animais. Então as mulheres e as crianças, durante o dia, iam procurar moluscos, que tem dizendo aqui o que é molusco. Deixa eu ler para vocês. Ó. Molusco, minha gente, são animais de corpo mole, quase sempre recobertos por uma concha, como as ostras. Moluscos são aquelas lesmas. Não tem Gary do Bob Esponja.
Gary é um molusco. Ele tem o corpinho mole por dentro e tem a casquinha, né? Tem a corcova dele. Então, o molusco, por exemplo, é um Garyzinho. Então, elas caçavam esses animaizinhos, essas bichinhas, essas lesminhas, tá certo? E também caçavam crustáceos. E o que são crustáceos, professor? Diz aqui também, ó, no quadrinho, tá certo? O que é crustáceo? Crustáceos são animais que vivem na água e têm uma casca que protege o corpo, como pode ser observado em camarões e lagostas. Por exemplo, Bob Esponja, seu siriguejo. Seu siriguejo é um crustáceo, porque ele é uma... Seu siriguejo eu acho que é um... seu siriguejo é um siri, né? O nome dele é siriguejo, professor. Siriguejo. Então, ele é um siri, que é um tipo de crustáceo. Tem uma casca grossa e vive no mar, vive na água, tá certo? Os moluscos, lembra, molusco, Gary, crustáceo, siriguejo, tá bom? Então diz aqui também, continuando, ó. Os ossos desses animais, que os homens, as mulheres e as crianças procuravam, né, os moluscos e os crustáceos, e os homens iam caçar e pescar. Dos ossos desses animais que os homens caçavam, eles faziam anzóis. Então, sei lá, matou um bicho, comeu a carne, e do ossinho do bicho, eles faziam um anzol, o anzolzinho, para pescar, né? Para pescar peixe, enfim, e outros frutos do mar. Ó, esses povos também criavam esculturas de pedra, representando animais como peixes, mamíferos e pássaros. Então, esses povos, apesar de serem povos primitivos, povos muito antigos, eles já produziam arte, né? Então eles faziam em pedra esculturas em formato de peixe, em formato de mamíferos, em formato de pássaros, ok? Isso é o que a gente tem para falar aqui sobre os sambaquis. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre o povo de Lagoa Santa. O povo de Lagoa Santa morava aqui, ó, no centro do que hoje é o estado de Minas Gerais. Então vamos ler aqui, ó, na página 15, o que era o povo de Lagoa Santa. O povo de Lagoa Santa, que fica na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foram encontradas muitas pistas sobre o povo que viveu no local. O fóssil que recebeu o nome de Luzia, lembra de Luzia da última aula que eu postei a foto dela, coloquei para vocês verem no vídeo, foi achado nessa região, com muitos outros esqueletos. Também foram encontrados instrumentos de pedra, como machados, pilões e pontas de flechas. Então, essa região de Lagoa Santa, aqui no estado de Minas Gerais, foi onde foi encontrado o crânio de Luzia, que é a hoje conhecida a americana mais velha de todos os tempos, né? Luzia é a pessoa mais velha de que se tem conhecimento de que viveu na América, e ela morava lá na região de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. É um fóssil, é um vestígio, né? O povo de Lagoa Santa produzia instrumentos feitos de ossos de animais e conchas. Eles se alimentavam de peixes, lagartos e tatus, e colhiam muitos vegetais. Dominavam o fogo, então eles já tinham conhecimento do fogo, e usavam cavernas para realizar rituais religiosos. Então aqui o povo, a tribo de Luzia, né, por assim dizer, já tinha feito a descoberta do fogo, né, que a gente já viu também na questão da descoberta do fogo. E eram pessoas que comiam peixes, lagartos e tatus. Tá certo? E aqui, ó, na fotinha tem um instrumento de concha que eles utilizavam, o povo de Lagoa Santa, ó, 6.000 anos atrás, minha gente, é tempo até umas horas. E por fim, nós temos os povos de tradição umbu, que é aqui, que vivia no sul do Brasil e num pedacinho do estado de Mato Grosso do Sul, tá certo? Ó, tem um pedacinho aqui no estado de Mato Grosso e no Paraná
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem um pedacinho também em São Paulo, tá certo? Então, como era que esse povo de tradição umbu, povos de tradição umbu, como é que eles viviam? O que é que eles faziam? No interior da região sul do Brasil, né? Lá embaixo no sul, viveram grupos humanos que lascavam e poliam pedras para produzir objetos essenciais à sobrevivência. Então são aqueles famosos povos da Idade da Pedra. Por que a Idade da Pedra? Porque tudo que eles faziam, os instrumentos que... tudo não, mas a maioria das coisas que eles utilizavam como ferramentas eram de pedra. Então eles, sei lá, faziam um machado de pedra. Aqui, ó, isso aqui. Não, esses que tem aqui são de osso, tá certo? Esses instrumentos aqui são de osso. Só que eles usavam esses instrumentos de osso para moldar a terra. Então eles faziam panelinha, faziam objetos de caça, por exemplo, a ponta de uma lança em pedra, tá certo? Então, ó, eles poliam, né, lascavam e poliam as pedras para produzir objetos essenciais à sobrevivência. Então, esses objetos que eles utilizavam, eles faziam para a sua defesa, para se protegerem contra outras tribos, que eles eram inimigos, ou contra os animais e os perigos, né, da vida. Eles se alimentavam de ovos de ema e de caramujos terrestres. Ema e caramujo terrestre. Ema, para quem não sabe, é um parente do avestruz, é um pássaro terrestre. Não sei se ema voa não, quarto ano, então que ver. Mas eu sei que tem a perna bem comprida. Depois botem no Google aí, ema, para vocês conhecerem. E comiam também caramujos terrestres. Comiam lesminhas. É como se fosse um guelrizinho também, só que da terra. Guelri é molusco porque é do mar. Esses que são da terra chamam-se caramujo, tá bom? Eles pescavam com anzóis de osso e usavam enfeites corporais feitos com dentes de animais marinhos. Não sei se vocês ainda assistem o desenho Os Flintstones. Eu, quando era criança, eu gostava muito, era meu desenho preferido, Os Flintstones, que se passava nessa época como é que eu digo, menino? Da pré-história, né? Dos povos ancestrais. Então era como se lógico que nos Flintstones tem todo um enfeite, uma ficção. Mas eu vou mandar um link para vocês assistir, se vocês não conhecerem os Flintstones, de como mais ou menos seria a vida na Idade da Pedra, tá certo? Lógico, não existe televisão, não existia carro, tudo isso tem nos Flintstones, mas assim, ali é como se fosse uma alegoria, é como se fosse uma representação, tá certo? Não é de verdade, mas é inspirado, é uma história que foi inspirada nesse povo de antigamente, tá certo? Então eles, por exemplo, aqui fala dos enfeites com dentes de animais marinhos. Lá nos Flintstones, as mulheres e os homens usam esses enfeites de dente, tá certo? Além desses enfeites, eles também produziam instrumentos de pedra, como facas, machados e pontas de flechas para armas de caça. Esses povos eram nômades, ou seja, eles não tinham um lugar fixo, e se deslocavam constantemente o território. Ou seja, o povo umbu não era um povo que morava num lugar só, não. Eles iam, quando acabava a comida, tanto a vegetal quanto a animal, eles tinham que procurar um novo local para viver, tá certo? Então agora vocês vão... eu coloquei uma atividade bem pequenininha, porque o assunto aqui que a gente tratou hoje em história, ele é pequeno, tá certo? Então, para vocês não ficarem muito cansados, eu vou botar uma atividade com 3 questões, tá certo? Para vocês fazerem um resuminho, um pouquinho, no máximo, vocês vão escrever 3 linhas, contando como era um pouquinho da vida dos povos Sambaqui, dos povos de Lagoa Santa e dos povos de tradição umbu. Então vocês vão dizer onde é que eles moravam, o que é que eles comiam, coisinha básica mesmo, assim, um resumão do que está dizendo aqui no texto e do que o professor explicou aqui na aula, tá certo? Então a aula de história de hoje é isso, um beijo, um abraço
e até amanhã, que acho que amanhã eu tenho aula com vocês, que eu vou gravar a continuação daquela aula que eu dei no vídeo anterior, tá certo? Então um beijo, um abraço e até a próxima.